Olá, meus delicinhas, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Gente, ignorem o barulho aí ao fundo, eu tô com o Lorenzo em casa e aí acontece, né? Vocês sabem. Essa massa aí, nós vamos utilizar para fazer um salgado com aquele recheio do vídeo anterior que tá logo abaixo aqui, tá? Essa massa é a massa do pão que já tem aqui no meu canal e eu vou mostrar, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, olha aí o recheio, ó, eu falei para vocês que depois de frio, tá? Ele não fica tão molhado como ele estava lá quente, porém ele ainda está cremoso, tá ok? Vamos lá. Aí eu tenho a minha massa, tá? Eu vou cortar um pedaço dela. Gente, olha que massa linda, maravilhosa, fofinha. Eu tenho essa espátula aí que eu uso quando fazia hot dog, né? Eu tinha essa espátula e eu utilizo ela nos doces, nos pães, em tudo, tá bom? Ali eu peguei um pedaço da massa, vou separar o restante, vou cobrir com um pano, tá? Porque essa massa não pode ficar descoberta, que ela vai ressecar, tá bom? E aí, essa outra massa que a gente tem aí, eu vou abrir ela. Vocês viram o rolo aí que eu tenho, né? Eu não tenho rolo de macarrão, aquele de madeira, eu não tenho ele. Mas o meu esposo, como é muito maravilhoso, eu amo demais esse homem na minha vida, pegou um cano de PVC, cano mesmo, gente, cortou e fez para mim o meu rolo de amassar meu pão, tá? De enrolar meu pão. Então, é aquele negócio que eu sempre falei aqui para vocês e torna a repetir. Faça o seu melhor com o que você tiver de melhor na sua mão, tá bom? Não invente desculpa. Vamos lá, vamos abrir a nossa massa. Gente, essa massa é perfeita, ela fica uma massa levinha. O salgado não fica aquele salgado, sabe, maçudo. Nossa, é perfeito. E para que seu salgado não fique tão maçudo, você precisa abrir essa massa bem fininha, tá? Não na espessura de um papel, mas vamos pôr ela aí com uns 2 centímetros, tá? Até menos, gente. Você vai abrir sua massa, ver que ela tá bem fina, tá? Não fina transparente, mas fina numa proporção, porque vocês têm que pensar sempre que essa massa vai crescer e o teu salgado vai ficar com tanto a mais de massa, beleza? Então, quanto mais fina, melhor para você ter um salgado bem mais recheado e com pouca massa, tá bom? E aí a gente vai abrindo. Eu abri bastante. Vocês viram o tamanho do pedaço que eu peguei. E eu abri muito, gente. Até uma hora que eu vi que não tinha pra onde mais puxar essa massa, tá? Gente, se vocês tiverem aquele cilindro, ele ajuda muito. Vocês não têm noção, tá? Então, se você tiver o cilindro, usa o cilindro. Vai ficar bem mais fino e bem mais rápido. Vai evitar de você ficar fazendo todo esse esforço aí, beleza? Bom, agora, olha lá, eu vou mostrar a espessura da massa, tá vendo? Lembrando que depois essa massa cresce, ela fica muito mais grossa que isso. Assim, muito maçuda não, mas ela fica uma massa mais grossinha. Gente, eu comecei a cortar com esse copo, só que eu percebi que os meus salgados iam ficar muito pequeno. E esse salgado eu fiz pra gente comer, dei pra minha vizinha, a gente comeu aqui em casa, tá? Então, o que que eu fiz? Pedi pro Felipe pegar essa taça que eles têm, tá? Taça de gin, essa é de plástico. E aí eu percebi que ficaria o tamanho ideal. Então você vai emborcar a sua taça, ou seu copo, ou seu cortador, o que você tiver na sua casa, e vai cortando em círculos, tá vendo? Coloca em cima da massa, pressiona, dá uma giradinha e vai fazendo. Eu gosto, como eu trabalho muito com produção, trabalhar em produção é isso. É você fazer bastante, tá? De uma vez. Porque se eu corto um recheio, corto outro recheio, eu perco muito tempo. Aí, ó, eu retiro o excesso, vou colocar ali no cantinho, só que eu deveria ter colocado essa massa que sobrou lá no pano, tá? Errei. Não façam isso, porque a massa, gente, de verdade, se a sua cidade for uma cidade muito quente, essa massa vai ficar ressecada, beleza? Aí eu fui colocar o recheio. Gente, essa colherzinha aí é uma colherzinha de sobremesa. Percebe que eu peguei ela bem cheia, ela tá muito cheia. Porém, eu não vou utilizar, esse tanto de recheio que eu coloquei, eu vou acabar tirando, porque na hora de fechar, ele não vai fechar, tá? Então, assim, você coloca, eu usei mais ou menos uma colher dessa rasa de recheio, tá? No final, vocês vão ver que sobrou recheio, não sobrou massa, mas sim sobrou recheio, tá? Então, eu espalho aí no meu salgado, tá? Na minha massa. Eu pego o meu recheio de frango, você pode fazer de carne, pode fazer de presunto e queijo, pode fazer com catupiry, o que você quiser. Recheio, gente, é o gosto da gente, né? Então, aí, vou colocando meu recheio em todos esses círculos que estão aí na mesa, tá?
Enquanto eu vou colocando o meu recheio, eu quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, curtir e compartilhar muito o meu vídeo. Comentem bastante aqui embaixo. Eu mesma leio o comentário de vocês, eu mesma respondo, tá? E não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, @deliciasdatiagrazi. Lá eu tô mais presente do que aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Já recheei, aquelas duas ali que ficou sem recheio porque eram as pequenas. Eu não retiro a base da minha mesa para poder fechar. O que eu faço? Eu pego no meio, as pontas, e vou grudando. Faço tipo uma trouxinha, tá vendo? Um pastelzinho. Só que eu deixo a frente ali aberta. E vou fechando depois a frente, tá? Gente, pode apertar bem as pontinhas. Se você ver que ficou uma aberturazinha, vai lá e fecha novamente. Se tiver recheio saindo para fora, retira, tá? Dá essa amassadinha para o nosso recheio dar aquela espalhada uniforme pela massa. Ficou abertinho ali, você vai, aperta novamente, gruda bem essas pontas para não abrir, tá? Porque na hora que esse salgado crescer, ele vai abrir, tá bom? E, gente, eu vou falar um negócio aqui sobre deixar o salgado crescer após ele tá recheado. Tem gente que não deixa, tá? Aí a minha assadeira tá untada com óleo, muito importante, senão seu salgado vai grudar, tá? Principalmente quando você passar o ovo em cima, tá? Gente, ó, eu não gosto de pôr assim, com as dobrinhas pra cima, tá? Porque o que acontece? Elas podem abrir. Se você colocar assim pra baixo, não tem perigo, tá? Dica de ouro essa, hein? Vou fazer mais uns 2 ou 3 aqui pra vocês verem, ó. Peguei no meio, grudei o meio ali. Vou descendo a mão, fechando, colocando sempre meu recheio pra dentro, tá? Gente, sempre a mão limpa, tá? Lava as mãos, porque culinária você vai trabalhar sempre com as suas mãos, então elas precisam estar higienizadas, tá? E aí a gente vai fechando. Ó, fechei aqui, eu fiz diferente, vocês viram? Eu fechei o meinho, depois eu fui fechando por fora, até ficar bem fechadinho, tá vendo? Se você não entendeu de primeira, volta esse vídeo 3, 4, 5 até 10 vezes, até você entender como eu fiz o fechamento da minha esfirra, beleza? Você pode usar essa massa para fazer enrolado, para fazer qualquer outro tipo de salgado que possa ser feito com massa. Essa massa é uma massa coringa, gente. Ela dá certo com tudo, pão, salgado, tudo que você imaginar que pode ser feito com massa, essa massa é a coringa, tá? Vamos fechar ali mais um salgadinho para vocês entenderem. Fiz a trouxinha. Fechei o centro, ó, e vou fechando mais um pouquinho, tá vendo? Ó, não tem segredo, gente. No primeiro você apanha, no segundo também, no terceiro já tá craque, tá? É aquele negócio, a prática leva à perfeição. Isso mesmo, muito bem quem respondeu aí do outro lado. Vamos colocando ele na nossa assadeira, tá? Gente, eu coloco assim, uma cabecinha pra lá, outra cabecinha pra cá, pra eles ficarem bem certinhos. Lembrando, não podemos pôr muito perto um do outro, porque ele vai crescer e eles vão se colar um no outro, tá bom? Ficou um salgado médio, tá? Se você quiser vender, faça a precificação do preço que você consegue vender cada salgado. Eu não trabalho com venda de salgado, somente com doces. Mas aqui em casa eu gosto de fazer pro pessoal, a gente gosta bastante, tá bom? Então, aí fiz mais um pra vocês entenderem, tá? Não tem segredo, gente. Bora lá. Aqui, o meu salgado, olha o tanto que esse salgado cresceu. Vocês viram? O tanto que ele cresceu. É assim. Agora, a gente vai passar o quê? Aí, eu não coloquei o leite. Se você quiser, vocês podem adicionar aí 4 colheres de leite. Aí, eu tenho 2 gemas, tá? Você pode pôr 4 colheres de leite nessas 2 gemas e passar. Se não, você passa só a gema mesmo. E polvilha com orégano, com aqueles temperinhos secos que você tiver, tá bom? Gente, voltando ao assunto de crescer a massa, o salgado depois de recheado. Eu já fiz ele sem crescer após recheado. Eu achei que fica com gosto muito forte de fermento, tá? Então, assim, uma dica que eu dou pra você. Depois de enrolar o teu salgado, deixa ele crescer pelo menos por 40 minutos, 1 hora. Ou se a sua região for uma região muito quente, você viu que ele dobrou o tamanho, já pode pôr pra assar, tá? Eu fiz o teste e, de verdade, o salgado que a massa cresce, depois dele recheado, o sabor é totalmente diferente, tá bom? Aí agora, ó, eu tô polvilhando aí o meu temperinho seco. Nesse temperinho tem orégano, salsa desidratada e chimichurri, tá? Porque a gente gosta muito desses temperos aqui em casa. E como vocês já sabem, a tia Grazi gosta de fazer o quê? Tudo junto e misturado, não separo nada. Tem pessoas que gostam de ter um potinho de cada coisa. Eu até nem ligo pra essas coisas, gente, de verdade. Então, eu ponho tudo num pote só.
Quem viu eu fazendo recheio entende do que eu tô falando, né? E agora eu vou levar para assar. Quanto tempo? Cada um tem seu forno e cada um tem que conhecer o seu forno. No meu forno, eu deixei assando por 40 minutos em forno a 220 graus. O meu forno é o convencional, não é forno industrial, nem é forno elétrico. Olha o tanto de recheio que sobrou, tá? Sobrou esse tanto. Eu até achei que não iria sobrar recheio, que iria sobrar massa, mas eu me surpreendi que ainda sobrou bastante recheio, tá? Grazi, quantos salgados deu? Gente, não contei os salgados, mas foram 5 assadeiras dessa, tá? Foram 4 quadradas, uma grande, uma média, outra mais ou menos outra pequena e uma redonda grande, tá? Olha como esse salgado é por dentro, gente. Fala pra mim se esse negócio não dá água na boca. E a fumacinha saindo? Senhor, tava muito gostoso. Porque aí depois ele assou, e aí como ele tá quente, aquela cremosidade do recheio voltou. Então o que acontece? Ficou um salgado maravilhoso, super recheado, saboroso. E claro que eu não ia deixar por menos, eu tinha que provar, né? Então, 100% aprovado, tá? Façam para vocês comerem, para vocês venderem, como vocês quiserem, tá? Então aqui rendeu bastante, só que acontece. Foi saindo do forno e os meninos estavam querendo comer, tá? Então, assim, salgado, gente, é bom quente, né? Então eu fui deixando eles comerem, tá? Mas aí no final, a última fornada, ainda tinha esse tanto aqui de salgado, ó. Esse prato cheio de salgado, tá? E sem contar que a gente já tinha tirado, para minha vizinha eu dei salgado, tá? Então, assim, não foi só a gente que comeu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!